Muito bom, Leia. A dica zero, né, não vamos nem colocar a dica 1, né? Eu aprendi uma vez, para você diferenciar o hardware do software, o hardware é aquele que você chuta quando alguma coisa dá errado, e o software é aquele que você xinga quando alguma coisa dá errado. Então, para você distinguir o que é hardware do que é software, você chuta o hardware e xinga o software. E o people é o que você briga, é o que você tem de reação, né? Quando você briga ou xinga e tem reação, é o people. Se você chuta e não reage, é o software. Se você xinga e não reage, é o software. Se você xinga, se você chuta e não reage, é o hardware. Se você xinga e não reage, é o software. Agora, se você xinga e reage, é o people, né? Então, eu aprendi isso uma vez e achei bem legal. Vamos lá para as nossas dicas, Leia. Qual que seria a primeira dica aí? Muito legal. Eu gostei muito do chuta ou xinga. Entendeu? Eu gostei. Chuta é o hardware, xinga é o software. Se reage, é people. Legal, né? E o chuta também, né? Se você chuta o people e ele reage, é people. Se você chuta o people e perde um olho, perde um dente, aí é people bravo, né? People bravo. É o people bravo, entendeu? É o people hard. É o people que já tá no limite, né? Isso aí. É muito Então bom. vamos lá. Dica número 1. Eu gosto daquilo da empresa, não é só hardware, não é só software, ela é people. Ela tem que ser o composto dos três. Independente das empresas que são focadas em hardware ou focadas em software, elas têm que ter os outros componentes também. Então, as empresas que não são empresas de tecnologia, ou hardware ou software, elas têm que olhar e garantir que elas tenham os três componentes interconectados. Então, Bom, todas são tudo. bom. E aí, uma dica 1.1 pode ser, usa a matriz que a gente sempre coloca, né? O ETO, é o Estratégico Tático Operacional. Então, se você montou uma estratégia para a tua empresa de hardware, foca 70% do teu tempo, da tua estrutura focada no hardware, mas não abandona o software que está ligado com o tático e nem o people que está ligado com a estratégia, né? Porque aí a gente consegue equilibrar de uma forma 70%, ou seja, todo mundo está focado para poder direcionar o que precisa do hardware, ou 70% do que precisa do software, ou, né, se os dois já estão alinhados, 70% com people. Porque também uma empresa que está focado no people, as pessoas não podem pedir algo que talvez nem hardware nem software consigam atender, né? E aí a estratégia acaba não acontecendo porque você não olhou para isso, né? E Ela essas não tem coisas como se materializar, né? A materializar. estratégia não tem como se materializar. É, é, Já vira sonho. é isso aí. É isso aí. Muito bom. Dica 2. Hardware serve a um processo. Bom, bom. Essa é uma boa dica. Então, É, eu tenho que ter uma estratégia, tenho que organizar como eu vou implementar a estratégia, que aí é o processo, como é que eu vou organizar tudo isso para dar a direção, e aí vem o hardware com a tecnologia, com a operação para servir a esse processo, né? Ele tem que dar todas as condições para que o processo aconteça. exatamente. Isso é uma Exatamente. excelente dica. Muito bom. Terceira dica. O software embarca um processo. É Bom, aquela ideia que o software está com a estratégia de organização para chegar no resultado que a estratégia definiu. Então, o software está ligado na organização e focado para permitir que a organização chegue no resultado definido pela estratégia. Então, ele embarca o processo. bom, bom. Eu vou trazer 1.1. Os softwares, eles têm mais de uma solução, mais de uma lógica do processo. Isso também é muito bacana.
né? Se você tem pessoas que definem ou que definiram muito bem a estratégia, o software e os processos embarcados nesse software, eles podem dar uma visão, abrir a visão das pessoas para entender caminhos diferentes de chegar no mesmo resultado. Essa é a vantagem de você trazer o processo com o olhar de software. Então, o software ele embarca o processo, mas a partir do momento que você escolheu o processo e o software, aí o software passa a representar o teu processo. Então, você primeiro precisa saber qual é o processo que você quer, para saber como o software vai atender, né, essa operacionalização do processo. E aí, muitas vezes, a pessoa pode, através de um software que tem várias opções de processos, ela pode se conectar com novos processos, entender se esses novos processos trazem melhores resultados, e aí mudar o seu processo também com essa análise do software. Mas é um ciclo. Eu primeiro preciso entender o meu processo, preciso saber qual é o melhor processo, para depois eu escolher o melhor software que embarca esse processo. Muito bom. E isso que você falou está ligado com a próxima dica. Como é que você sabe qual é o melhor processo? Porque o Peopleware define o processo. Bom. E aí fecha. E por que o link, por que a segunda, a terceira e a quarta dica são ligadas no processo? Porque o processo que faz o elo entre a tecnologia e as pessoas, e é o processo que faz todo esse elo acontecer. Então, ele vai ligar o hardware, o software e o peopleware. Ele faz todas essas conexões. As conexões acontecem dentro dos processos nas organizações. Por isso que eu fiz toda essa amarração da segunda, terceira e quarta dica no processo. Então, o hardware, ele serve a um processo. O software embarca o processo, é onde eu caminho o processo. E o peopleware é onde eu defino o processo. Isso. Aí, matou. Essa é a quarta dica de ouro. É isso mesmo, né? E o caminho, na nossa visão, tem que ser esse, né, Léa? O caminho tem que ser esse. Eu tenho que ter pessoas que conheçam do negócio, que falem de negócio e que consiga ter essa visão ampla para poder dizer, olha, para o melhor resultado é esse o caminho. É isso que eu preciso. Aí essa direção vai para o desenho do processo. Então tá bom. Então como é que eu organizo essas rotinas, essas atividades, essas decisões? É o processo. E aí depois eu venho na operação. Então tá bom, agora eu vou executar esse processo. Qual é o software que melhor atende aquilo que eu preciso? É uma camada. Qual é o hardware que suporta o software que traz o processo que eu preciso? Aí é a operação. Aí eu fecho esse ciclo todo, né? Por isso que o nosso mapa organizacional, né? Tá aqui, ó, o nosso mapa organizacional que a gente põe aqui, ele traz exatamente a avaliação do ciclo. Aí, tá vendo? É o mapa, é isso aí. Nosso mapa que traz o nível de maturidade das empresas olhando o ETO, o estratégico, tático, operacional, nos pilares, pessoas, processos e tecnologia, né? Até uma dica aí 4.1 é o PDC, tá? Porque esse conteúdo que a gente está colocando, né, num framework que as pessoas possam se guiar por ele, né? Poxa, mas como é que eu sei o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional? Como é que eu sei se isso é pessoa, processo e tecnologia? Essas coisas se confundem. E a gente sabe que confunde mesmo, né? A gente que já está há 30 anos no mercado, a gente olha e fala, é confuso, mas tem um jeito de separar, né? Você não precisa esperar 30 anos para poder chegar nesse nível de experiência. Então a gente trouxe isso embarcado no framework para que as pessoas possam usar isso como um framework e falar, legal, tá bacana, entendi, e aí segue com a sua estratégia, né? Então, uma dica aí 4.1. E a quinta dica? Quinta dica é a pirâmide de Maslow organizacional. Legal. Não dá para você querer ter estratégia,
se você não tem hardware, se você não tem software, se você, sabe, chegar no peopleware é o sonho das organizações, mas isso é uma construção. Você tem que, não adianta o pessoal pensar estrategicamente, desenhar uma estratégia maravilhosa e não conseguir colocá-la em prática, porque isso fica sonho. Para a estratégia se materializar, eu preciso ter os outros níveis organizacionais sendo bem cuidados, estruturados, caminhando, acontecendo. É aquilo que você falou, não dá para tirar o cara da reunião de discussão estratégica, porque aconteceu uma intercorrência operacional que já deveria ter sido eliminada, entendeu? Pois é. Isso tudo depõe contra, né? Pegando ali a frase deflagradora, né? A gente vai estar criando mais condições para a pessoa desviar, né, do foco. Ela vai ter que gastar mais energia para falar não. E muitas vezes ela não tem nem a opção de falar não, porque ela está num cargo, ela está numa função que é a responsabilidade dela, mas você não está dando nenhuma condição dessa pessoa exercer bem o trabalho dela, nem hardware, nem software, é a base. Então ela não sai da base. Ela é um líder que vai para o operacional. Por quê? Porque você não tem hardware e não tem software que suporta. Ah, mas tem muita gente que fala assim, mas quando eu tenho pessoas supera tudo. Eu concordo que pessoas supera tudo. Não tiro a razão. Só que assim, nós estamos falando de uma empresa que vai viver mais do que uma pessoa. Chega uma hora que essa pessoa, ela dorme e acorda com o mesmo problema. Ela dorme e acorda com a mesma rotina. Ela dorme e acorda com a mesma inesperança, né? o desespero do dia a dia. Chega uma hora que essa pessoa, ela dorme e não acorda mais naquela empresa. Ela não se vê mais naquela empresa. Ela vai para outro lugar. E é assim que acontece, né? Ou burnout, que a gente está vendo isso acontecendo cada vez mais forte hoje. Se a pessoa tem uma demanda estratégica e não tem operacional e tático para conseguir operacionalizar e fazer aquilo acontecer, e vem pressão, porque é o que está acontecendo hoje. Lembra, a gente falou de mudança de tudo mais? O que está acontecendo com as pessoas hoje? Recording stopped. Então, apareceu uma vozinha aí. Pode falar. Mas o que está acontecendo cada vez mais hoje com as pessoas na organização? Elas estão tendo problemas, elas estão entrando em burnout, elas estão tendo um desgaste emocional gigantesco. Por quê? Porque as bases da pirâmide de Maslow organizacional não estão bem estruturadas e as demandas da parte superior estão sendo cada vez maiores. E as pessoas estão se sentindo cada vez mais massacradas no meio disso tudo. Não tem hardware, não tem software que segura a operação, ela não consegue implementar a estratégia que ela tem vontade de implementar. Kleber, tá gravando, né? Tá funcionando certinho, né? Tá funcionando. Eu estou vendo aqui na internet que tá travando. Eu também. Eu estou vendo, tem o vídeo aqui do lado que está rodando o online. Tá. Eu vejo ele entrou agora de novo naquela looping, bolinha. né? Olha lá, Isso. é por isso que eu falei para você que tava meio chato, mas isso deve ser do YouTube, porque aqui eu tô monitorando, tá tudo normal. Sei lá. Vamos ver YouTube, o que é. faz parte. Online, ao vivo, a gente tem esses riscos, né? Nossa Senhora. Mas, terminando o raciocínio, que é o que está acontecendo hoje, né? A pressão, a necessidade de mudança é muito grande, a estruturação da empresa ou ela é fraca, inexistente, e aí ela não permite que a empresa tenha a flexibilidade necessária para ter o jogo de cintura para se adaptar, a demanda vem em cima das pessoas e se espera que as pessoas virem super-heróis e consigam tocar tudo. E aí é onde está dando o burnout e os problemas emocionais que a gente nunca, sempre existiu, é fato, mas a gente nunca ouviu um volume tão grande no mundo corporativo como a gente está vivendo hoje. Tudo bem, quem desencadeou tudo isso foi a pandemia,
Mas, de qualquer forma, a gente já passou alguns anos da pandemia. E esses problemas estão cada vez mais presentes. Total, Tem que ter um motivo. total. E se a gente leva em consideração esse ciclo, a gente vai beneficiar as pessoas em relação a esse resultado, né? Que as pessoas elas vão participar de algo que é benéfico, apesar de ser uma curva sofrida, mas o resultado final ela sabe que eu vou sofrer agora porque depois eu vou estar bem, né? É A diferente de gente hoje. quebra o círculo vicioso, né? A gente quebra esse círculo vicioso e eu rodo, rodo e não saio do lugar e não vejo esperança de mudança no futuro, né? É, é exatamente isso. Então, o que a gente traz com esse webinar, nesse olhar do hardware, software e people, é exatamente entendendo cada um deles, né, uma importância deles dentro da estrutura, um olhar diferente daquele que a gente trouxe na semana passada, né? Eu tenho uma empresa só de hardware, uma empresa só de software, uma empresa só de people. Não, nós estamos falando, tudo bem, se a natureza da sua empresa é assim, ok. Agora, se a minha empresa ela é uma empresa de serviço, ou ela é uma empresa indústria, ou é uma empresa de varejo, eu posso ter momentos da minha empresa que ela é hardware, outros software, outros people. E a gente está dizendo, não traga isso isolado, traga isso junto. Então, se eu tenho naquele momento a consciência que eu tenho que dar aquela base para as pessoas, base operacional, hardware, equipamento, senha, segurança, celular, eu dá o hardware, né, que é o operacional, né, que tem que servir ao software, ao tático, ao processo. Então, define muito bem o processo. E aí, nesse ponto, traga as pessoas para definir o melhor processo para você implantar a operação. Depois disso feito, aí você volta ao ciclo, que é começa de novo por pessoas, privilegia as pessoas, dá estratégia para elas poderem definir, dá o direcionamento para elas poderem executar, porque aí elas, com esse poder, né, com esse empoderamento, elas vão gerar novas demandas para a mudança dos processos e para as mudanças ou uso melhor das tecnologias. Muito bom. Bom, Leia, nós não temos o mapa hoje, né? Seria o momento da Raquel, mas nós não temos o mapa. Mas, novamente, aí a gente lembra com carinho da Raquel, porque ela se formou, agora ela é uma profissional formada, né? E já tem aí anos de prática com a gente. Então, mais uma vez, parabéns, Raquel, por essa formação. E eu vou passar para as considerações finais e aí a gente termina, né? E já vamos partir ali para o nosso webinar da semana que vem. Leia, considerações finais. Vamos lá. Bom, gratidão como sempre, é sempre um prazer enorme estar aqui. Parabéns para a Raquel pela formatura. Sentimos falta dela, entendeu? Ela é um membro importante da nossa equipe, fundamental do nosso webinar. Sentimos falta do mapa mental, mas a felicidade pelo momento dela supera a tristeza da falta dela, entendeu? A gente está muito feliz pelo momento dela. Ela está de parabéns. Ela e extensiva a toda a família, né? Porque a família inteira está muito orgulhosa desse momento. E, como sempre, de novo, agradecer a chance de estar aqui, de estar trocando ideias, de estar construindo conhecimento. É sempre muito bom beber da Sensacional. Obrigado, Leia, pela participação sua.